Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? A gente está de volta com mais uma edição do nosso podcast de saúde do Brasil, de fato, em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. E hoje o nosso assunto é esgoto. Isso mesmo, saneamento. A gente vai falar sobre esse tema porque a Fiocruz lançou recentemente uma nota pedindo a retomada de um plano de saneamento rural no Brasil. E a gente aproveita que nós estamos vivenciando essa tragédia no Rio Grande do Sul, que levou águas contaminadas para o estado inteiro, para trazer um pouco da importância do saneamento rural, da importância dessa nota que a Fiocruz lança e da importância desse tema para o Brasil. Bom, já estou aqui com a Juliana Passos, que é produtora do Repórter SUS e acompanha a gente em todas as edições aqui da nossa nova etapa do nosso podcast. Ju, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Alvinara, vamos nessa. Beleza, então. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o professor Alexandre Pessoa, que é pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, e vai trazer as principais informações da nota da Fiocruz e dos nossos obstáculos como nação também para enfrentar esse problema que não é pequeno, não. Obrigada, viu, professor, por estar aqui conosco. Eu é que agradeço, Nara, o convite, cumprimentar a Juliana e todos que estão nos ouvindo. Vamos nessa, professor. Antes da gente começar a nossa gravação, você estava falando para a gente sobre como essa questão do saneamento, especificamente o saneamento rural, não é só o esgotamento final, né? A obra final de esgoto na comunidade que a gente precisa enfrentar. Então, antes da gente falar do Rio Grande do Sul, falar de como a situação pode se desenvolver por lá nessa questão do esgoto, eu queria que você trouxesse para a gente quais são essas bases de obstáculos que a gente precisa enfrentar no Brasil para resolver essa questão. Veja, o Estado brasileiro ainda tem uma dívida histórica com relação ao saneamento. E eu destaco isso, em especial, para as populações mais vulnerabilizadas. Quem são? As populações do campo, da floresta, as populações das águas, mas eu também colocaria, que é importante destacar, as populações das periferias urbanas, que muitas das vezes não tem políticas públicas nem que contemple as áreas urbanas e nem que contemple as áreas rurais. Então, o saneamento acaba sendo uma expressão dessa desigualdade, quando ele poderia ser exatamente o contrário, um instrumento fundamental para a redução das desigualdades sociais, viu? Então, eu compreendo o saneamento dessa forma. E eu penso que temos que ter esforços prioritários para as populações vulnerabilizadas. E aí eu já vou só sinalizar, para não ficar no monólogo, mas dizendo que é muito importante fortalecermos o que não tínhamos antes. O que nós temos hoje? O PNSR, Programa Nacional de Saneamento Rural, que foi feito pela FUNASA, em parceria com a UFMG. Ele foi publicado recentemente no Diário Oficial da União. Não é uma política de governo, é uma política de Estado, viu? É um programa. E nós acreditamos, depois de tempos tenebrosos que passaram, que agora, na reconstrução do nosso país e dos desafios colocados, inclusive da emergência climática, o Programa Nacional de Saneamento Rural é uma grande estratégia de adaptação aos eventos climáticos e hidrológicos extremos. Esse programa está em fase de institucionalização e nós, a partir de uma nota que publicamos, a Fiocruz soma esforços com a FUNASA, soma esforços com o governo federal
no sentido de verificarmos a possibilidade da sua institucionalização ainda esse ano. Quando nós andamos nos territórios desse país continental, se a gente perguntar para alguém se saneamento é prioridade, dificilmente alguém diria que não. A água, ele é tema gerador, ele é tema central na vida de qualquer um. Às vezes a gente não percebe isso quando tem a água que abre na torneira e vem a água potável e tal, mas quando falta, isso passa a ser o elemento de centralidade. Percebe o que eu estou querendo dizer? Agora, quando a gente fala saneamento básico, a gente está falando 4 componentes, eu chamo a atenção. Abastecimento de água de forma contínua, com qualidade, água potável. Nós estamos falando de esgotamento sanitário, que você falou logo no início, então eu preciso ter o esgotamento sanitário. O manejo dos resíduos sólidos, que pode gerar renda, como todos os componentes do saneamento. E eu chamo a atenção, por último, do que talvez seja o mais importante para destacar hoje: o manejo das águas de chuva. Porque as pessoas colocam a questão das inundações, que tem uma série de ações, mas a drenagem é um componente incontornável. Chama atenção para isso. Nós podemos, Nara e Juliana, não saber ou não controlar a água que cai. Mas as cidades, as áreas rurais também, têm obrigação de propor soluções de saneamento para o escoamento dessas águas de chuva. E eu vou dizer uma coisa para você: mortes são evitáveis. Porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia anunciada. Alexandre, a gente, para ter mais exemplos, né, sobre quando você falar de saneamento e as medidas necessárias, queria que você detalhasse um pouco do que seria possível fazer no Rio Grande do Sul em relação à drenagem dos rios. Então, o que é possível fazer? O que era possível ser evitado, uma vez que as taxas de saneamento em áreas urbanas, principalmente do Rio Grande do Sul, chegam a 90%, perde apenas para o Sudeste? Eu posso fazer uma parte, professor e Ju? É importante a Ju trazer que a gente tem um estado que tem 90% de saneamento nas áreas urbanas, mas hoje, quando a gente ouve os relatos de quem está em Porto Alegre, o cheiro de esgoto é uma coisa inenarrável, segundo quem está lá. Então, assim, parece que esse saneamento não foi tão efetivo para encarar essa tragédia gigantesca, hein, professor? Vamos lá. Uma situação é o saneamento em condições normais. Como é que se projetava saneamento no Brasil? Você considerava as chuvas, claro, mas as estruturas, elas são projetadas no que a gente chama de tempo de recorrência. Tempo de recorrência de chuvas fortes. Então, quando você faz uma calha na sua casa, essa calha não é para todo tipo de chuva. Ela vai funcionar muito bem para as chuvas pequenas, médias, fortes. Durante 5 anos, um tempo de recorrência. Mas se vem uma inundação, claro que vai transbordar tudo. Quando você pensa em estruturas maiores de drenagem, a engenharia concebia uma situação adequada de escoamento da água de chuva para 50 anos, né? Porque as chuvas históricas, elas demoravam intervalos de tempo maior. A emergência climática mudou tudo isso. Eu estou só plantando essa semente porque a discussão dos projetos de engenharia terão que ser completamente revisitados diante da realidade concreta. E veja, essa primeira inserção que eu fiz é para dizer que o saneamento tem limite e ele tem que operar dentro de determinadas condições e previsões. Só que eu estou dizendo que a previsibilidade está mais difícil diante da emergência climática. Mas eu quero começar porque está passando muito na imprensa e às vezes há uma confusão de escala. Se a gente não discutir o problema em escalas adequadas, um problema rebate no outro
A causa vira efeito e confunde a cabeça de todo mundo. Eu vou rapidamente dizer que temos 3 escalas. Temos uma macroescala, que são as mudanças climáticas. Por exemplo, nenhuma cidade do Brasil está preparada para o volume de chuva que ocorreu no Rio Grande do Sul. 300 milímetros em 2 dias, 700 milímetros em 15 dias. Percebe? Eu estou dizendo chuva concentrada e eu estou dizendo a continuidade da chuva. Esses 2 fenômenos são desastrosos e estão acontecendo em lugares diferentes do Rio Grande do Sul que se combinam, inclusive. Eu quero dizer que nós temos no Rio Grande do Sul, na análise macro, tá? Macro escala, refugiados climáticos. A imprensa já está colocando esse termo. Percebe que aquele relatório do IPCC, que era um relatório bem distante para as populações, relatórios científicos, painel intergovernamental da mudança climática, olha que termo confuso. Mas eu quero dizer que o que está dito no IPCC saiu do relatório e está nos corpos das pessoas. Então, a realidade está mostrando o perigo que a ciência já vem sinalizando. E quando eu falo que no Rio Grande do Sul a tragédia anunciada, é que o primeiro relatório de avaliação nacional do painel brasileiro de mudanças climáticas, feito há 10 anos atrás, sinalizava 2 questões. Haverá seca na Amazônia e grandes inundações no Sul. Isso foi avisado pelos pesquisadores, climatologistas, equipe interdisciplinar do Brasil, o que reforça o que o IPCC fala. Isso é a macroescala. Não podemos negar. Negacionismo climático é crime. Agora vamos para a mesoescala. Bacias hidrográficas. Como está a evolução do processo de degradação das bacias hidrográficas no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul? Desmatamento, o avanço do agronegócio com monocultura. Gente, o que é monocultura? A raiz de uma soja não tem a mesma capacidade de infiltração da raiz de uma árvore. Porque a gente fala monocultura, parece que é uma coisa assim. A monocultura, ela destrói a biodiversidade. Agora, para o controle das inundações, Juliana, é avassalador. Porque a chuva tem 2 caminhos. Ou ela infiltra, ou ela toma velocidade superficialmente. Não tem mágica. Só que a floresta, ela é a maior tecnologia que nós temos. Porque, primeiro, que a árvore já segura a primeira energia da chuva. Tá certo? Se bate direto no solo desnudo é uma coisa. Se bate na árvore é outra. Então ela infiltra a água, evitando, reduzindo a parcela de escoamento. Agora, se estamos falando de Rio Grande do Sul, vamos falar do ecologista Luiz Lutzenberg, que ele era um ecólogo muito importante, que ajudou a constituição de uma legislação ambiental no Rio Grande do Sul, que era exemplo do país. O que mudou ao longo do tempo? O avanço do agronegócio, o avanço do uso da terra, não para o trabalho, mas para o negócio da monocultura. Desmata tudo, flexibiliza a legislação. Esse governo atual, e eu não posso deixar de falar isso, porque senão parece que a responsabilidade não é de ninguém, é do ser humano genérico. Não. Se um governador pega uma legislação ambiental e promove mais de 400 alterações, ele está contribuindo para que mortes sejam evitáveis ou ele está destruindo a capacidade ecológica das bacias hidrográficas? Quando se violenta os corpos hídricos e a sua bacia hidrográfica, você violenta os corpos humanos. A microescala é o saneamento, que é a água de abastecimento e a drenagem.
Macroescala, emergência climática. Mesoescala, proteção da bacia hidrográfica. Lula falou, 2030 desmatamento zero. Nós temos que garantir isso. E terceiro, saneamento rural, urbano é medida de adaptação. Câmbio. Olha, professor, incrível essa fala do senhor, porque muito pouca gente conecta a questão ambiental à questão do saneamento básico quando trata desse assunto. E a gente fazer essa conexão para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender que, inclusive, quando o professor fala foi avisado há 10 anos atrás, dava para a gente ter feito redes de esgoto mais resilientes há 10 anos atrás, inclusive. Alexandre, eu peguei alguns dados do censo do IBGE, que eles ainda não dividiram os dados em urbano e rural. Mas a gente pode ter uma ideia, inclusive é um dado que vocês trazem na nota, de que os municípios com mais de 500 mil habitantes, 80% têm o saneamento finalizado. E aqueles que têm até 5 mil, essa média é de 28%. Então, em linhas gerais, quais são os principais problemas da falta de saneamento nas áreas rurais e qual seria o papel das tecnologias sociais para isso? Queria aproveitar para acrescentar uma outra pergunta, já que o IBGE entende como saneamento completo essas soluções individuais. É necessário uma solução mais coletiva? As tecnologias sociais dão conta? Qual é o caminho? Eu falei dos refugiados climáticos. São mais de 500 mil no Rio Grande do Sul. Quem está nos assistindo percebe a escala disso? 500 mil pessoas fugindo das suas casas. Um dos motivos que as pessoas estão fugindo é que elas precisam de água todo dia. E o sistema de abastecimento de água nas cidades e na área rural colapsou. Não estamos falando em crise ecológica, não estamos falando em colapso ecológico. Colapso significa o elástico arrebentou. Nunca mais será como antes. Agora veja, eu estou dizendo isso porque o saneamento é uma infraestrutura que ela é impactada pela emergência climática, mas ela também é a solução. Então ela tem que deixar de ser o ponto vulnerável para passar a ser o ponto de fortaleza, seja nas cidades, seja nas áreas rurais. Eu quero chamar a atenção de uma coisa do Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem um dique específico, exatamente no entorno do Guaíba. Era Rio Guaíba, depois virou um sistema lagunar. Se é lago, a especulação imobiliária, os grandes empreendimentos fazem estrutura na margem da lagoa. Agora, se é rio, naquele tamanho de rio, obrigatoriamente, pelo Código Florestal, deveria ter uma área de proteção muito grande. Então, o problema é político e de quem é que manda no território. Então, tecnologias sociais passa por uma discussão que está aparecendo na imprensa, cidades esponjas, reflorestamento, porque os diques que foram construídos, eles cumpriram a missão deles no passado. Mas por que transbordou? Por que a água passou? Ele não passou por cima, ele passou nas laterais, porque não tem manutenção adequada. Professor, a gente está finalizando o nosso podcast. Não quero encerrar sem que a gente fale do terror que a zona rural do Rio Grande do Sul vive hoje. A gente tem assentamentos de famílias agricultoras, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pequenos e pequenas agricultores e agricultoras familiares completamente desassistidos, tomados pelas águas, o esgoto, né, o saneamento básico, aonde tinha a água, carregou, como o senhor trouxe aqui para a gente, não aguentou. Estamos, então, numa nova fase de debate, né, professor? Não dá mais para a gente debater como a gente debatia até um mês atrás, e eu acho que já era para a gente ter tomado essa consciência. Queria uma reflexão do senhor sobre essa mudança que agora ficou óbvia para o Brasil inteiro, né? E que é necessária. Nara, nós falamos do Rio Grande do Sul porque não podemos deixar de falar diante de mais de 1 milhão de pessoas atingidas diretamente. Agora, eu quero chamar a atenção de outros eventos. As ondas de calor no Brasil não é brincadeira e na Europa está matando milhões de pessoas.
O prolongamento da seca também é insegurança hídrica, não é só o excesso de água, é a falta. Eu quero chamar a atenção do desastre que foi a seca na Amazônia. O estresse hídrico, excesso e falta de água, gera estresse térmico. O pobre não tem ar-condicionado, ele abaixa a temperatura com a água. Gera estresse elétrico, demanda de energia, falta de energia porque o nível d'água subiu. Olha só, as barragens sendo desmoronadas pelo efeito da pressão hidráulica. Então, a energia elétrica também é paralisada. Gera estresse econômico. Isso vai fazendo ciclos viciosos, um retroalimenta os outros. Então, veja, percebe-se que não é projeto específico que resolve. Por isso que eu acho que temos que discutir programa, a nível do Programa Nacional de Saneamento Rural. Bom, a gente conversou com o professor Alexandre Pessoa Dias sobre a questão do saneamento básico rural, mas com esse gancho para a situação do Rio Grande do Sul. Eu queria muito agradecer o professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Então, obrigada, viu, pelo conhecimento, pelo tempo dedicado aqui ao nosso podcast e por dividir com a gente todas essas informações. Eu é que agradeço, Nara, Juliana, nós sempre nos colocamos à disposição, viu? Saudações ecossanitárias, eu mando um grande abraços do Sistema Único de Saúde. Câmbio. Obrigada, então, pela participação e obrigada você também que ficou nos ouvindo. Esse foi o podcast Repórter SUS, numa parceria do Brasil de Fato e da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Vamos fazer nossa assinatura, Juliana Passos, aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Juliana Passos.